Esta é uma série de documentários radiofônicos produzida pelo projeto de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES UNITA, em homenagem ao centenário de Tabosa de Almeida. Conheça mais sobre a história do idealizador do primeiro campus universitário do interior de Pernambuco. 2017 é o ano que se comemora o seu centenário. Além de educador, Tabosa de Almeida foi contador, economista e advogado. Graduado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Tabosa de Almeida continuou a dedicação aos estudos e fez doutorado em Direito pela UFPE. Com uma vida dedicada à aprendizagem e com um enriquecido currículo, recebeu vários reconhecimentos públicos, entre eles Comendador da Cruzada Tradicionalista Brasileira, Grande Oficial da Ordem Soberana e Militar de Malta, Grão-Mestre Vitalício da Ordem do Mérito da Torre do Tempo e membro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Outras homenagens a Tabosa de Almeida foram realizadas através do recebimento de medalhas como a 3 José Rodrigues de Jesus, da Câmara Municipal de Caruaru, a do Mérito da cidade do Recife, a Medalha Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, a Medalha ao Mérito em Educação do Governo do Estado de Pernambuco e também da Ordem Imperial do Sol Nascente do Imperador do Japão. Renato Cabral, professor de odontologia da SES UNITA, fala sobre alguns resultados destes reconhecimentos. Inspirados nas medalhas que ele recebeu, nas ordens de mérito que ele viu na Europa, ele criou aqui a Ordem de Mérito da Torre do Tempo, com uma série de medalhas. Ele foi o grão-mestre vitalício e tinha medalhas em graus inferiores, de cavaleiro, que normalmente ele presenteava os alunos ou professores que se destacaram, os laureados, e até grão-vizir, até mestre, e o grão-mestre era ele. Então ele trazia sempre ministro da Educação, secretário, generais, literatos, e na formatura tinha um momento da solenidade que ele outorgava essa medalha aos convidados. Tabosa de Almeida integrou em 1951 a delegação brasileira, a 7ª Conferência Interamericana de Advogados. Desempenhou diversas missões no exterior a convite de instituições culturais e educacionais e foi catedrático em Direito Civil na Faculdade de Direito de Caruaru. Estamos abordando sobre as formações profissionais do visionário da educação, com destaque para a advocacia. O visionário tinha várias formações. Atuou como advogado em 16 comarcas do interior de Pernambuco, conquistando vários clientes também na capital do estado. Quando Tabosa de Almeida estava em Recife e não havia audiências a comparecer no interior durante a semana, ele aproveitava para resolver pendências na capital. Tabosa visitava desembargadores, amigos e principalmente as livrarias de Recife. Na viagem de trem de volta para Caruaru, Tabosa descrevia em seus escritos que os passageiros desciam em Vitória de Santo Antão para fazer um lanche e, em poucos minutos, aproveitavam para tomar sopa em um hotel que ficava em frente à estação ferroviária. E toda semana, a viagem de Caruaru para a capital se repetia. Além dos constantes problemas para resolver em Recife, Tabosa mantinha contato com os colegas já formados, com acadêmicos, com escrivães e ainda visitava cartórios e encontrava-se com promotores e juízes. Era assim a vida rotineira de Tabosa de Almeida, na época de solicitador de causas. Depois de formado, abriu um escritório também em Recife, no edifício Jornal do Comércio. O trabalho como advogado era extenso. Ele exercia a atividade em 3 expedientes. Ganhou fama conquistando importantes causas cíveis e trabalhistas. Inclusive, obteve sucessivas vitórias nas mais difíceis questões criminais da época, enfrentando renomados advogados criminalistas e ganhando destes respeito e admiração. O advogado Tabosa de Almeida relata essa conquista. Em menos de 2 anos, eu já estava participando de grandes causas da capital.
na maior ação civil, do maior inventário e de um dos mais importantes processos criminais, no qual contendia com o velho e admirável Brito Alves e com os seus ilustres filhos. Fui vitorioso em todas essas demandas e o meu nome logo se afirmou no Fórum da capital do Estado. Jorge Tabosa de Almeida fala sobre o desempenho do seu irmão Tabosa de Almeida como advogado. Foi um dos grandes advogados aqui de Caruaru. Aqui em Caruaru, nós tínhamos praticamente 4 advogados. Nós tínhamos Tabosa, tinha Pedro Eustáquio, que eram os 2 famosos. Era uma coisa que quando alguma causa maior aparecia para um, a outra parte procurava o outro. Naquela época, o trabalho era muito grande, porque não existia advogado. Ele fazia daqui, fazia o sertão, fazia esse mundo todo. E se saiu muito bem. E é de uma forma que ele e Pedro Eustáquio era assim, porque era sempre um contra o outro, sabe? Então eles ficavam assim meio... Não eram inimigos, mas eram desconfiados, né? Ocorre um fato curioso, que quando Pedro Eustáquio adoeceu, que estava para morrer, pediu à esposa dele que entregasse o inventário para Tabosa fazer. E ele nem esperava. Dias depois do 7º dia, coisa e tal, a viúva mandou chamá-lo, ele foi, e ela então fez o convite para que ele pegasse, ele perguntou por quê. Então disse que Pedro Eustáquio havia dito que podia confiar. E ele se firmou mesmo na advocacia. Sua fama de jurista o levou a novos horizontes. Optando pela capital, Tabosa de Almeida, além de instalar banca de advocacia através do concurso de qualificação e méritos, conquistou a titularidade do Cartório de Ofício de Registro Geral de Imóveis de Recife. Renato Cabral conta como foi essa conquista. Ele começou logo a brilhar, ele começou sendo solicitador de causa, ou seja, a pessoa antes de se formar em direito começa já a atuar no foro. E ele começou mesmo antes de se formar com brilhantismo, colocou seu primeiro escritório de advocacia junto com colegas, acho que na Rua da Matriz, e depois ele colocou um também no prédio lá em Santo Antônio, no Recife. E começou advogando lá e cá, e depois, com o crescimento dele, ele ficou só em Recife. Foi quando alguns amigos disseram que se ele quisesse ser imortalizado, ele não cita o nome do amigo no livro, ele teria que ir para a política, porque o brilhantismo do advogado, logo depois da sua morte, desapareceria. E o político seria eterno desde que ele tivesse um destaque. E foi para onde ele caminhou. A série radiofônica em homenagem ao centenário de Tabosa de Almeida destaca as profissões do visionário. Com uma clientela considerável para a época, Tabosa de Almeida afirmava que os motivos do sucesso como advogado estavam em suas principais qualidades, dedicação e honestidade profissionais. O reitor da ACES UNITA, Paulo Muniz, explica por que Tabosa de Almeida era um visionário. Dr. Tabosa não era, na verdade, um grande educador. Ele não era um educador. Ele, sem dúvida, exerceu a sua atividade também como professor, mas ele tinha a percepção de que a educação era a forma, o meio pelo qual viria o desenvolvimento, era a forma e o meio pelo qual viria o progresso, era a forma e o meio pelo qual as pessoas seriam capazes de construir os seus projetos. Ou seja, ele era um político, ele era um jurista, ele era um parlamentar que via na educação o meio, o caminho, não? E ao abraçar a causa da ACES UNITA,
Foi com esse foco. E antes mesmo da SES UNITA, eu sempre evidencio. Por exemplo, ele, antes de se falar em SESC, SENAC, SESI, SENAI, formação técnica, ele abriu uma escola técnica aqui em Caruaru, nos anos 50. Quer dizer, ele já via que era na educação, na formação dos jovens, o caminho de redenção desse povo que estava no agreste pernambucano, desse povo que estava no interior, apartado do grande centro urbano que era a capital. Portanto, ele via na educação um caminho. Ele, mais do que um educador, ele era um visionário da educação. Era alguém que viu, percebeu e investiu na educação como meio de ascensão social para as pessoas e para o desenvolvimento social da cidade e da região. Além da dedicação aos estudos e às profissões, Tabosa de Almeida era casado com Gianina Mastroianni e teve 4 filhos, Yara, Edinara, Frederico e Douglas. Creuza Silva, funcionária da SES UNITA há 60 anos, fala do grande ser humano que era Tabosa de Almeida. Ele foi um bom pai, um bom esposo, um bom patrão, que eu conheci o Brasil todinho, eu conheço o Brasil todinho, foi ele. Foi com ele que ele me mandava viajar para todo canto atrás das coisas, para poder fazer as coisas para a faculdade. Eu ia, olhava e chegava aqui, transmitia para ele o que a gente deveria fazer. E assim foi a nossa vida todinha, foi assim, até o tempo que ele passou aqui foi todinho assim. Confiava muito em mim e eu muitas vezes, muito confiei nele. Para mim ele era um pai. Um pai. Como hoje tem a esposa dele, que para mim é uma mãe. A esposa dele para mim vale tudo. A família Tabosa para mim vale tudo na vida. Porque é um povo que não tem essas besteirinhas, essas coisinhas não. E ele era assim, ele tanto fazia estar com você, com um presidente, como estar com um servente daqui. A maneira dele tratar o presidente, ele trataria o servente daqui. O primeiro cartório de registro de Recife foi dele. Ele atuava no cartório de registro, atuava como advogado e não faltava com a responsabilidade dele com a faculdade. De maneira nenhuma. De jeito nenhum. Ele não tinha hora nem para chegar aqui, nem para sair. Daqui para Recife, de Recife para aqui. Ele não marcava, ele não tinha esse negócio, não. Ele chegava mesmo e acabou assim. Mas ele sempre foi pontual em tudo mesmo. Em tudo mesmo. E com o aluno, ele foi um espetáculo, porque aqui hoje nós temos desembargador, nós temos governador, nós temos médico, nós temos secretário de saúde, nós temos tudo formado aqui. E muitos com bolsa que ele deu. Porque se alguém disser que ele não dava as bolsas, eu digo que é mentira, porque eu mesmo conheço 3 rapazes formados com bolsa que ele deu aqui. Mas ele era a mesma coisa. Ele chamava com o serviço geral aqui, meus pupilos. Chama meus pupilos para a gente conversar. Ele pegava uma palavra, fazia um discurso de 2 horas, com uma palavra. Falava muito bem. Era uma sumidade. Eu acharia ele uma sumidade. Porque ele falava muito bem. Ele era um homem muito bem preparado. Muito mesmo. Você ouviu o 2º radiodocumentário em homenagem ao centenário de Tabosa de Almeida. Projeto de extensão da SES UNITA. Documentário radiofônico em homenagem ao centenário de Tabosa de Almeida. Produção dos estudantes de jornalismo: Elizabeth Barbosa, Karine Belarmina, Leonardo Cícero e Rita Araújo. Programetes: Elizabeth Barbosa e Rita Araújo. Apresentação: Leonardo Cícero e Karine Belarmina. Narração: Robson Góes. Edição: Rafael Torres. Professora orientadora e jornalista responsável: Cristina Villanova. Programa gravado no estúdio de radiojornalismo da SES UNITA.